Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique, da disciplina de Mecanização Agrícola, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre manutenção de máquinas agrícolas. Primeiro a gente tem que se perguntar por que fazer manutenção? É necessário, não é? O que a gente ganha com isso? Bom, a ideia da manutenção é manter os equipamentos e máquinas, claro, em condições de pleno funcionamento, ou seja, prevenir prováveis falhas ou quebras, nas máquinas. E o que é que eu ganho com isso? Bom, isso vai me custar menos, então são menores despesas e me aumenta a produtividade dessa máquina, consequentemente aumenta a produção e a vida útil dela. Tá? Então, manutenção é uma coisa simples, mas que a gente deve fazer sempre seguindo os preceitos que estão nos manuais. A gente pode dividir em dois tipos básicos. Os reparos periódicos programados, que são as manutenções preventiva e preditiva, que a gente vai falar, e quebrou, arruma, né, que é a manutenção corretiva, certo? Vamos começar falando da manutenção preventiva. O que é a manutenção preventiva? Bom, um conjunto de procedimentos e ações antecipados, ou seja, antes de quebrar, que visam manter a máquina em funcionamento. Ou seja, a minha máquina quebrou? Não. Mas eu vou trocar a peça mesmo assim? Vai. Isso é manutenção preventiva. Tem gente que também chama de manutenção periódica, porque ela tem um padrão, né? São paradas periódicas, tá? Mas a manutenção preventiva, ela tem um padrão previamente esquematizado, ou seja, um manual que foi feito pelo fabricante daquela máquina ou implemento, ele vai me trazer as informações necessárias para fazer manutenção preventiva. E aí, como é que eu vou fazer? Vamos fazer paradas periódicas com a finalidade de permitir a troca das peças gastas por novas, né? E, com isso, manter o funcionamento perfeito da minha máquina por um período pré-determinado. Vamos tentar explicar um pouquinho melhor isso daí, como é que funciona, né? Imaginem que eu tenho que fazer a verificação do óleo do motor, da minha moto, do meu carro, do meu trator, da minha máquina em si, né? Limpeza de filtro de ar. E como é que é? Isso a gente chama de serviço de rotina, que é a inspeção e verificação das condições da máquina. Quem faz isso é o operador de máquina. Mas isso é uma manutenção preventiva. Então eu vou olhar, ver se o meu nível do óleo está dentro do que eu quero. Então, o que diz meu manual? Que se estiver abaixo do mínimo, que está aqui, ó, o mínimo, eu devo completar o óleo, mas eu não posso ultrapassar o máximo, tá? Porque senão eu vou ter problemas com o meu motor. Então, isso é um serviço de rotina que eu vou fazer para não ter problema com o meu motor. É uma manutenção preventiva. Limpeza do filtro de ar, também a mesma coisa, tá? Mas, por que que eu vou fazer essa verificação? Vou ter que trocar esse óleo? Por que que eu troco o óleo? Imagine o seguinte, que quando eu troco o óleo não está estragado. O óleo ainda está bom. Por isso que quando você vai trocar o óleo, você pode trocar um pouco depois, um pouco antes, não vai fazer diferença. Mas por que que eu tenho que trocar então se ele ainda está bom? Porque o fabricante do meu equipamento, eu estou usando como exemplo aqui a troca de óleo, tá, gente? Mas pode ser qualquer peça de desgaste, eu vou dar outros exemplos depois. Mas ele fez vários testes e ele viu que quando chega naquele determinado momento que ele está te indicando, o óleo começa a estragar e começa a danificar o motor. Então ele diz para você, troque com 100 horas, porque ele tem certeza que se você trocar com 100 horas, você não vai ter nenhum tipo de problema com o motor. Tá? Vamos dar um outro exemplo agora. Imaginem uma pastilha de freio. Então, você está, né, rodando com o carro, com o trator, com a máquina e precisa parar. Então, a cada X quilômetros, a cada X horas que o manual está dizendo lá, você deve fazer a verificação e possível substituição dela. Por quê? Porque se eu deixar,
vai chegar uma hora que eu não tenho mais freio. E aí eu posso ter um acidente. Vai ficar muito mais caro para mim. Então, a manutenção preventiva, ela visa essas ações antecipadas. Eu troco um rolamento antes dele quebrar, porque quando eu estou precisando daquela máquina, ela vai estar funcionando. Entenderam? E onde é que eu acho essas informações? Como a gente já falou, num manual. Então, lá no manual, tá vendo aí, ó, manutenção. Vai ter uma parte só sobre manutenção, que vai me dizer o que é que eu tenho que olhar todo dia, o que é que eu tenho que fazer. Tá? Então, tudo isso está no meu manual. Eu devo seguir sempre o manual, todas as especificações, os tipos de óleo, de graxa, tudo que eu vou usar está explicadinho lá no manual da minha máquina. Uma coisa muito importante é que a manutenção preventiva ela tem que ser sistematizada para que ela ocorra de modo correto e rápido, ou seja, tem que ter programação, eu tenho que estar com aquilo na ponta do lápis, ali na cabeça, na ponta da língua. Tem que ser rápido, não posso ficar perdendo tempo, senão eu vou perder produtividade. A próxima manutenção que a gente vai falar é a manutenção corretiva. O que é a manutenção corretiva? A, a ideia dela é, o equipamento parou, porque quebrou, né? A manutenção vai consertar imediatamente. Então, meu trator parou, vou lá arrumar, tá? Aqui já é uma manutenção diferente. Eu não troco a peça antes de quebrar, eu espero ela quebrar. A ideia dessa manutenção é reparar, né, os defeitos dos equipamentos que operam em regime de trabalho contínuo. Um exemplo que a gente tem aqui, ó, é a grade aradora. Eu estou trabalhando com a minha grade e o meu disco quebrou. Estão vendo aí o disco quebrado? O que eu faço? Paro e faço a substituição. Certo? Isso é uma manutenção corretiva. Tá? Furou o pneu. Tem alguma coisa para fazer? Só arrumar, não é? Então, paro a minha máquina e vou fazer a minha manutenção corretiva, que é o quê? Corrigir o problema. É remendar o buraco ou trocar o pneu, enfim, depende da necessidade no momento. Tá? Só para usar um exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor. Existe manutenção preventiva do pneu ou só corretiva? Não, existe a preventiva. Tá? Por exemplo, nos pneus de carro, eles vêm com essa marcaçãozinha aí, ó, onde o dedinho está apontando. Quando o desgaste do pneu chega nessa marcação, é porque eu devo trocar o pneu. Então, isso é uma manutenção preventiva. Ele não furou, ele não estragou, ele não estourou, mas eu vou trocar porque ele chegou na hora. O meu fabricante do pneu disse para mim que quando chega nesse ponto aqui, o risco de furar ou de eu ter um problema, não conseguir parar o carro, alguma coisa é muito grande. Então eu devo trocar. No caso das máquinas agrícolas, mesma coisa. Alguns pneus vêm com horas de uso e alguns vêm com desgaste, tá? Da mesma maneira. Uma coisa muito importante é que às vezes é melhor, ou seja, mais conveniente deixar a máquina ou o equipamento quebrar e resolver o problema, no caso, como uma manutenção corretiva, né? Por atendimento de emergência. Por quê? Porque às vezes fica mais barato. Por exemplo, o disco da grade aqui. Às vezes ele tem um trincozinho e eu vou trocar ele, mas é melhor eu esperar ele quebrar. Fico atento e deixo ele quebrar. Tá? Por quê? Porque eu vou conseguir rodar às vezes muito com ele ainda sem ter nenhum problema. Estou usando como exemplo, não quer dizer que vocês precisam fazer isso, nem que vocês vão fazer quando estiver trabalhando. Pelo amor de Deus, só um exemplo que eu estou citando. Então, alguns momentos, algumas peças, é melhor você esperar quebrar. A próxima manutenção que a gente vai falar é a preditiva. A ideia dessa é prever com antecedência a avaria ou quebra. Como assim? Bom, ela é parecida com a manutenção preventiva, mas qual que é a diferença? É que a manutenção preditiva, ela se baseia no conhecimento das condições de cada um dos componentes da máquina ou equipamento. A gente faz testes, certo? Testes periódicos que são efetuados para determinar a época adequada para a substituição ou reparo das peças. Não entendi, professor. Como é esses testes? Bom, você vai lá e testa. Por exemplo, ao invés de eu ir lá e trocar o óleo do motor do meu trator com 100 horas, eu vou fazer um teste, tá? Já vou explicar um pouquinho melhor para vocês entenderem.
Então, isso vai indicar as condições reais de funcionamento das máquinas. Por exemplo, eu peguei o óleo e fiz o teste. Esse teste vai me dizer se aquele óleo tem condição ou não de continuar operando. Tá? Então, eu não vou trocar porque está no manual que é para trocar com 100 horas. Eu vou trocar quando realmente desgastar o meu óleo. Então, nesse caso, ele vai ter uma ideia do tempo, né, de vida dos componentes das máquinas e equipamentos. Eu consigo, usando o exemplo do óleo ainda, eu consigo pegar o óleo e saber, olha, esse óleo ainda vai durar 10 horas, 20 horas, 30 horas. Né? Ou não, está na hora de trocar, já passou. Essa manutenção preditiva, às vezes você troca antes do tempo, uma peça do que a preventiva. Mas aqui eu tenho certeza que eu estou trocando muito próximo da quebra. Como é que eu faço isso? Bom, relatórios, tá? Relatórios, vou fazendo as análises e vou anotando. É claro que hoje em dia ninguém mais usa prancheta e caderno. Os relatórios são feitos em tablets, celulares e são passados para computador. Tá? Mas são relatórios que a gente faz e com isso a gente consegue levantar qual é o momento adequado de trocar essas peças. Quais são então essas análises que a gente faz, que eu falei, que ficou muito complicado ali, talvez vocês não entenderam bem? Vou tentar explicar um pouquinho melhor agora quais são as análises para que fique mais claro. Primeiro, eu posso fazer análise de vibração, por exemplo. Eu pego um equipamento e vou medir a vibração da peça. Se eu tenho um eixo aqui dentro girando a alta velocidade, se ele vibra mais do que o normal, quer dizer que o meu rolamento lá dentro está próximo de quebrar. Então eu vou trocar esse rolamento realmente na hora que essa vibração chegar no limite. Como é que eu sei esse limite? Testes que eu mesmo fiz ou alguma outra empresa fez naquele rolamento. Análise de trincas. Bom, eu vou pegar e vou verificar se está trincada a minha peça. Como? Não, a gente pega uma limalha de ferro magnetizada aqui, ou seja, pó de ferro magnetizado, e espalha sobre a peça. Quando eu coloco essa luz especial, ele vai me mostrar todas as trincas que tem na peça, porque a limalha de ferro vai se juntar no local onde tem as trincas. Então fica fácil de saber. Análise de fluidos. É o exemplo que eu dei para vocês do óleo antes. Eu vou coletar o óleo e vou mandar para o laboratório para analisar. Lá no laboratório ele vai me dizer se aquele óleo está na hora de ser trocado ou não. Não porque eu vi no manual. Não, eu vou usar meu óleo até o momento em que eu tenho certeza que ele não funciona mais, que as condições de lubrificação que esse óleo tinha que dar não estão mais dando conta. Termografia, vou verificar a temperatura. Bom, o circuito elétrico está esquentando demais, está na hora de substituir o fio, a chave tem algum problema. Tá? Se não está esquentando, não tem problema. Aqui vocês vão olhar ó, que eu tenho um aqui, ó, estão vendo? Que está diferente dos outros. Então, provavelmente esse daqui tem algum problema. Eu vou ter que fazer uma análise. Se tiver no limite, eu troco. Se não, eu espero mais um tempo. Medição de espessuras. Às vezes eu tenho locais de desgaste. Então eu consigo fazer uma medição por ultrassom. Eu não preciso desmontar a peça para medir. Eu consigo medir por ultrassom. E aí eu sei se aquela peça está na hora de trocar ou não. Se ela está muito fina. Ou se eu ainda posso rodar mais uma safra com ela. Isso aqui é muito importante, que a coleta ela tem que ser feita periodicamente por um técnico. No caso do óleo, que a gente usa muito nas grandes fazendas já hoje, que é uma economia muito grande de óleo, de dinheiro, né? Consequentemente, toda semana é retirada uma amostra de óleo e feita análise. Por quem? Por um técnico que vai saber a maneira correta de fazer e vai coletar essa amostra, mandar para o laboratório. Então, toda semana eu tenho uma ideia de quando eu vou ter que trocar o óleo daquela máquina, certo? Por último, uma coisa que a gente usa muito nas fazendas é a manutenção de ocasião. O que é isso, professor? Bom, consiste em fazer consertos quando a máquina se encontra parada. Ah, mas ela parada, não estou entendendo. Eu comprei um negócio para rodar, não é para ficar parado. Mas na agricultura, a gente tem períodos de utilização das máquinas e elas ficam paradas um tempo. Por exemplo, não é sempre que eu estou colhendo. Eu vou colher 3, 4 meses por ano.
a não ser que eu terceirize minhas máquinas. Tá? Mas se forem próprias, o resto do tempo ela vai ficar parada. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a minha manutenção quando ela está parada, lá no galpão, estão vendo? Porque quando eu for colher, eu preciso que ela não pare de jeito nenhum. Então, nesse caso, às vezes eu troco peças que estão muito longe de quebrar, mas que eu não posso deixar ela rodar aqui e quebrar no meio da minha colheita, do meu trabalho. Isso vale para qualquer tipo de operação. Plantio também. Eu vou ter 60, 90 dias de plantio no ano. O resto do tempo a minha plantadeira está parada. Pulverização, um pouco mais. Eu vou ter uns 6 meses, talvez 7 de pulverização, mas o resto do ano ela está parada também. Distribuição de fertilizante, 1 mês, 2 de trabalho, talvez. Então, o resto do tempo, essa máquina está parada. Eu posso fazer essa manutenção de ocasião. Grade, mesma coisa. Estou fazendo o preparo do solo. O preparo do solo eu faço em 1, 2 meses durante o ano. Então, o resto do tempo eu estou parado. Eu posso fazer essa manutenção de ocasião, que é ir lá, verificar o que eu preciso trocar nessa máquina, né? E fazer as substituições necessárias para que quando ela for trabalhar, ela não pare de maneira nenhuma.